Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver assuntos sobre frações centesimais. São frações cujo denominador é igual a 100, como vemos aqui no quadro. 7 sobre 100, 19 sobre 100, 30 sobre 100, 80 sobre 100, 115 sobre 100, 201 sobre 100. Eu vou dar uma paradinha aqui só para dizer uma coisinha para vocês. Isso aqui que está acontecendo é todas as vezes que eu venho para poder passar uma aula para vocês, ele quer participar, quer estar junto. Então, né, Toy, dá uma olhada lá e fala um alô para todo mundo. Afinal de contas, o senhor está participando da aula mundialmente, né? Então, dá um alôzinho lá, faz assim com a patinha, ó, tá bom? Porque eu acredito que ele está condicionado, né? Ele gosta de ver todo esse movimento e estar junto aqui, tá bom? Mas vamos lá, a nossa aula. Daqui a pouco ele vai querer descer, eu desço ele e a gente continua com a nossa aula do mesmo jeito. Então, essas frações que estão com denominador 100, elas são chamadas frações centesimais. E essas frações, como todas as outras frações, podem ser escritas em números decimais. E como que eu faço para escrever em números decimais como elas estão representadas aqui? Ó lá, vai ele. Isso, no colo não dá. No caso aqui, 7 sobre 100 pode ser escrito como 0,07, 19 sobre 100, 0,19. Mas como é que nós fazemos essa transformação, já que elas aparecem aqui para nós? Para transformar uma fração em um número decimal, quando a base dessa fração é 10, e aqui no caso nós temos o número 100, eu vou escrever o número sem olhar para o denominador. Então, o que eu vejo aqui no numerador? É o número 7. Ok, aí eu escrevo o número 7. Depois disso, eu olho para o denominador. E no denominador, eu tenho uma base decimal. No caso aqui, centesimal, né? Então, o que nós vamos contar aqui nessa base para que apareça essa vírgulazinha aqui do número decimal? A quantidade de zeros que eu tenho embaixo do denominador. Então, no denominador eu tenho 2 zeros aqui, porque é uma fração centesimal. E sendo assim, eu conto 2 casas e ponho a vírgula. 2 casas, mas eu só tenho o número 7. Quando não tem nada, a gente completa com 0. E aí ficaram 2 casas. E eu ponho a vírgula e também, como não tem nada, completo com 0. Por isso que 7 centésimos é a mesma coisa que 0,07. Isso acontece para o 19 sobre 100, para o 30. E aqui nesse caso, como ficaria? Também escrevo o número que eu estou lendo no numerador. Parte inteira, pessoal. Vamos supor que esse número aqui fosse com vírgula. Esquece, escreve o número que você está lendo como se fosse um número inteiro. Então aí você tem 115. Aí quantas casas eu tenho que pôr depois da vírgula? A base aqui não é centesimal, não é 100, não tem 2 zeros. Então eu conto 2 casas e coloco a vírgula. Por isso fica 1,15. Isso é uma maneira. Outra maneira que eu posso fazer: divide o numerador pelo denominador. Se fizer a divisão, vai encontrar o 0,07 do mesmo jeito, ok? Eu vou passar para vocês um exercício para poder treinar essas coisinhas e na quarta-feira nós iremos corrigir. Então, o exercício é esse. Escreva cada numeral decimal na forma de fração decimal. Então, 0,2, 0,3, 0,03, 1,15. Aí vem a pergunta: mas não era a fração que eu transformei para número decimal? Sim, mas eu posso fazer o processo inverso e nós vamos ver na quarta-feira. Aguardo vocês lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.